Davi é ungido. Vamos entrar agora no nosso assunto, um tema magnífico, a vida e época de Davi. Examinando as Escrituras Sagradas, vemos como o bendito Deus tem sempre feito com que saia bem do mal. Foi por causa do pecado de Israel ter rejeitado o seu rei Jeová e eleito um homem para reinar, e nesse homem, o primeiro a manejar o cetro sobre Israel, eles tiveram de aprender como era vão o auxílio do homem. O Senhor ia agora fazer que do pecado e loucura do seu povo saíssem ricas bênçãos. Saul fora deposto, segundo os desígnios de Deus. Havia sido pesado na balança e fora achado em falta. O seu reino ia passar de sua mão, e um homem segundo o coração de Deus estava prestes a sentar-se no trono para a glória de Deus e bênção do seu povo. Abre aspas. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Fecha aspas, 1 Samuel 16, versículo 1. Essas palavras mostram o sofrimento secreto de Samuel por causa de Saul durante o longo período da sua separação dele. Lemos no último versículo do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, abre aspas, E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Fecha aspas. Isto era natural. Havia muito de afeição, de profundo afeto, para o coração na queda melancólica deste homem feliz. Ele havia dado lugar uma vez ao brado de Israel: Viva o Rei! Muitos, cheios de entusiasmo, indubitavelmente, haviam confiado no homem, que era mais alto do que todo o povo. Mas agora tudo havia desaparecido. Saul fora rejeitado e Samuel foi constrangido a tomar uma atitude de inteira separação dele, visto que Deus o havia posto de parte. Era o segundo magistrado de Samuel, que Samuel tinha a sorte de ver destituído do seu cargo. Havia sido portador de más novas para Eli, no princípio da sua carreira, e agora, no fim dela, fora chamado para anunciar a Saul o juízo do céu contra a sua carreira. Contudo, Samuel foi chamado para compreender os pensamentos de Deus quanto a Saul. Abre aspas. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Fecha aspas. A comunhão com Deus leva-nos sempre a aquecer com os seus caminhos. O sentimentalismo pode lamentar a queda da grandeza, porém a fé agarra-se à grande verdade que o conselho de Deus permanecerá infalivelmente, e o Senhor fará toda a sua vontade. A fé não verteria uma lágrima por Agag, quando ele foi feito em pedaços perante o Senhor, nem tampouco choraria por causa de Saul ter sido rejeitado, porque está sempre de harmonia com o propósito de Deus. Quer esse propósito abandone ou exalte, seja quem for. Mas existe uma grande diferença entre o sentimentalismo e a fé. Enquanto o sentimentalismo se deprime em lágrimas, a fé eleva-se acima do sentimentalismo e mantém o coração em doce paz. É conveniente ponderarmos este contraste. Estamos sempre prontos a ceder ao sentimentalismo, o qual é por vezes verdadeiramente perigoso. Na verdade, visto ser da natureza, deve ser pecado na sua atuação, ou pelo menos deve flutuar numa corrente diferente dos pensamentos do Espírito de Deus. Ora, o remédio eficiente contra a atuação pecaminosa do sentimentalismo é uma convicção
forte e profunda e permanente na realidade dos propósitos de Deus. Em vista disso, o sentimentalismo murcha e morre, enquanto que a fé vive e floresce na atmosfera do propósito de Deus. A fé diz: graças te dou, ó Pai, por todos os acontecimentos e circunstâncias, propósitos e desígnios, os quais, sob todos os aspectos, dão o golpe de misericórdia em todas as emoções do sentimentalismo. Esse princípio precioso é mostrado do modo mais impressionante no versículo já produzido. Abre aspas. Até quando terás dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o betelemita, porque de entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Fecha aspas. Sim. Até quando terás dó? Esta é a questão. O sofrimento humano tem de continuar até o coração encontrar repouso nos recursos preciosos do bendito Deus. Os muitos espaços vazios que os acontecimentos humanos deixam no coração só podem ser cheios pelo poder da fé naquela palavra preciosa. Tenho-me provido. Isto resolve realmente todas as coisas. Limpa as lágrimas, alivia as dores e enche o vácuo do coração. Logo que o espírito descansa na provisão do amor de Deus, acabam todas as lamentações. Possamos nós conhecer o poder e a aplicação desta verdade. Possamos nós saber o que importa termos as nossas lágrimas limpas e o nosso vaso cheio de convicção da porção sábia e misericordiosa do nosso Pai Celestial. Isto é uma bênção rara. É difícil chegar-se inteiramente acima da região do pensamento e sentimentos humanos. Até mesmo Samuel argumentou com a ordem divina e manifestou demora em seguir o caminho da simples obediência. O Senhor disse: vai, porém Samuel disse: como irei eu? Que estranha pergunta! E todavia, como ela revela inteiramente o estado do coração humano. Samuel tinha se afligido por causa de Saul, e agora, ao ser-lhe dito para ir ungir outro para ocupar o seu lugar, a sua resposta é: como irei eu? Ora, podemos estar certos de que a fé nunca diria isso. A palavra como não existe no vocabulário da fé. Não. Tão depressa a ordem divina marca a senda, a fé voa atrás dela em obediência, indiferente às dificuldades. Todavia, o Senhor, em misericórdia eterna, foi com o seu servo nas suas dificuldades. Abre aspas. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Fecha aspas. De entre os filhos de Jessé, parece ter havido alguns dos mais belos exemplares da natureza. Alguns que Samuel, se fosse autorizado a fazer o seu próprio juízo, teria escolhido para sucessores do trono de Israel. Abre aspas. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas não era assim. O atrativo natural não tinha nada que ver absolutamente com a escolha do Senhor. Ele vê o que está atrás da aparência dos homens e das coisas e julga segundo os seus princípios infalíveis. Vemos alguma coisa do espírito ativo e presunçoso de Eliabe, no capítulo 17 de 1 Samuel. Mas o Senhor não tem confiança nas pernas de um homem, e assim Eliabe não era o seu vaso escolhido. É digno de nota vermos Samuel tão ocupado neste capítulo. A sua lamentação por Saul, a sua recusa ou antes a sua hesitação para ir ungir Davi,
O seu engano acerca de Eliabe tudo mostra como ele estava afastado dos caminhos de Deus. Como é solene a palavra de Deus, abre aspas, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Fecha aspas. Há uma grande diferença entre a aparência exterior e o coração. Até mesmo Samuel teria sido enredado por aquela se o Senhor não tivesse intervindo graciosamente para lhe ensinar o valor deste. Abre aspas. Não atentes para a sua aparência. Fecha aspas. Palavras memoráveis essas. Abre aspas. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel o caldice. Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Assim, a perfeição de fato da natureza passou perante o profeta, mas foi tudo em vão. A natureza não podia produzir coisa alguma para Deus ou para o seu povo. E o que é ainda mais estranho, Jessé nem pensou em Davi em tudo isto. O jovem ruivo encontrava-se na solidão das montanhas, com as ovelhas, e não foi nem lembrado nesta inspeção da descendência da natureza. Mas, os olhos do Senhor estavam postos neste jovem desprezado, e viam nele aquele que havia de ficar na linha mediante a qual, segundo a carne, Cristo havia de vir, para ocupar o trono de Davi e reinar sobre a casa de Israel para sempre. Na verdade, abre aspas, o Senhor não vê como vê o homem, fecha aspas, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Se Eliabe, ou Sama, ou Abinadab, ou algum dos 7 filhos de Jessé, tivesse tido o óleo da unção derramado sobre a sua cabeça, a carne poderia gloriar-se na presença de Deus. Porém, logo que Davi, o esquecido Davi, aparece em cena, vemos nele um que daria toda a glória àquele que ia pôr o cetro em sua mão. Numa palavra, Davi aparece perante nós como símbolo assinalado do Senhor Jesus, que quando apareceu entre os homens foi desprezado, menosprezado e esquecido. E posso acrescentar que veremos, à medida que estudarmos a história de Davi, o modo como ele simboliza notavelmente o verdadeiro amado de Deus. Abre aspas, e disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Ainda falta o menor. Certamente ele não podia ser o eleito, pensou Jessé. O homem não pode compreender os caminhos de Deus. O próprio instrumento que Deus está prestes a usar é esquecido ou desprezado dos homens. Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Palavras sublimes, perfeita resposta aos pensamentos de Jessé e Samuel. E como é agradável vermos qual era a ocupação de Davi. Eis que
apacenta as ovelhas. Isto é lembrado mais tarde pelo Senhor, quando disse a Davi: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Nada pode exemplificar tão agradavelmente o exercício real como o trabalho de um pastor. Com efeito, quando não é executado com o espírito de pastor, falha o seu objetivo. O rei Davi compreendeu inteiramente isto, como pôde ver-se nessas palavras tocantes. Abre aspas. Estas ovelhas que fizeram, fecha aspas. 2 Samuel 24, versículo 17. O povo eram as ovelhas do Senhor, e ele, como pastor do Senhor, guardava-as nos montes de Israel, do mesmo modo que tinha guardado as ovelhas de seu pai no retiro de Belém. O seu caráter não foi alterado quando trocou a malhada das ovelhas pelo trono e o cajado pelo cetro. Não. Ele era ainda o pastor e sentia-se responsável pela proteção do rebanho do Senhor contra os leões e ursos, que sempre rondam o rebanho. A alusão profética ao verdadeiro Davi é tocante e encantadora. Abre aspas. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Fecha aspas. Ezequiel 34, versículos 22 a 24. E, sem dúvida, as palavras do Senhor em João, capítulo 6, versículo 39, diziam mais ou menos a respeito ao seu caráter de pastor. Abre aspas. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Fecha aspas. É um grande princípio da verdade, independentemente do seu amor pessoal, tão maravilhosamente manifestado na vida e na morte. O Senhor Jesus, na passagem memorável acima reproduzida, apresenta-se como aquele que é responsável voluntariamente, sem dúvida, para com o Pai, como guardador de cada membro do amado e valioso rebanho, através de todas as vicissitudes da sua carreira, e até mesmo na própria morte, e de apresentá-lo na glória da ressurreição no último dia. Tal é o pastor em cujas mãos o Pai nos confiou. E como ele providenciou para nós, para o tempo e a eternidade, colocando-nos nas suas mãos, as mãos de um pastor vivo, amoroso e todo-poderoso, cujo amor as muitas águas não podem apagar, e cujo poder nenhum inimigo pode transtornar, que segura na sua mão as chaves da morte e do inferno, e que estabeleceu o seu direito à tutela do rebanho, dando a sua vida por ele. Na verdade, podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como podemos nós ter falta de alguma coisa se é Jesus quem nos alimenta? Impossível. Os nossos corações nécios podem, por vezes, desejar alimentarem-se com pastagens nocivas, e o nosso pastor pode ter de demonstrar o seu cuidado gracioso, negando-nos o seu uso. Porém, uma coisa é certa, que aqueles a quem Jesus alimenta não faltará coisa alguma boa. Existe alguma coisa no caráter do pastor que parece estar em perfeita harmonia com a mente divina, tanto mais que encontramos o Pai,
o Filho e o Espírito agindo, todos nesse caráter. No Salmo 23, pode ser encarado primeiramente como sendo a experiência de Cristo deleitando-se na certeza do cuidado pastoril de seu Pai. E em João 10, vemos o Filho apresentar-se como o bom pastor. E por último, em Atos 20 e 1 Pedro 5, encontramos o Espírito Santo atuando nessa bendita capacidade, levantando e habilitando os pastores subordinados para a obra. É edificante notar-se isto. É próprio de Deus apresentar-se num parentesco carinhoso e calculado para ganhar a nossa confiança e atrair as nossas afeições. Bendito seja para sempre o seu nome. Os seus caminhos são todos perfeitos, não há ninguém como ele. Queria chamar a atenção agora para o contraste entre as circunstâncias em que Samuel encontrou Davi e aquelas em que achou Saul. O leitor lembrar-se-á de Saul, que buscava as jumentas de seu pai, quando se encontrou com Samuel. Não pretendo interpretar esse fato, mas apenas referi-lo. Creio que é significativo no sentido do mal, do mesmo modo que a ocupação de Davi no redil era expressiva da sua carreira futura como pastor de Israel. Quando vemos Davi apacentando as ovelhas de seu pai nas montanhas, esquecido, um pouco lembrado no círculo dos seus irmãos, somos levados a procurar alguma coisa correspondente na sua futura carreira. E não ficamos desapontados. Precisamente do mesmo modo, quando vemos Saul em busca das jumentas de seu pai, somos levados a procurar alguma coisa correspondente no seu caráter e hábitos mais tarde. As circunstâncias triviais ensinam-nos por vezes muito. A solicitude terna e afetuosa de Davi pelo rebanho e o esquecimento de si próprio podem ser vistos nas circunstâncias em que ele nos aparece, e por outro lado, o espírito ambicioso e egoísta de Saul pode ser visto no fim do seu encontro com Samuel. Contudo, apenas estas sugestões com cada um de vós, para que possais usar como o Senhor o guiou. Lembrando-lhe apenas que nada que o Espírito tenha registrado acerca daqueles que nos aparecem em semelhante contraste pode ser insignificante, os quais, cada um no seu lugar, ocuparam um lugar tão importante na história do povo de Deus. Apenas podemos dizer, bendita a graça que levantou um para ser dominador do seu povo, cujos traços de caráter eram bem aventuradamente adaptados ao seu trabalho. Abre aspas. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Fecha aspas. Deste modo, pois, Davi aparece perante nós como o ungido do Senhor, e podemos agora segui-lo em todos os seus desvios e vicissitudes, ao mesmo tempo que era rejeitado dos homens e esperava pelo reino.